Esse canal é um canal filosófico e a filosofia como mãe de todas as ciências, e a gente vai se aprofundar na teologia, na cultura judaica cristã e outras culturas, outras etnias. E eu quero dizer para você por que o cristianismo europeu não deu certo no Brasil. É preciso entender as vertentes do cristianismo aqui no Brasil. Isso aqui que a gente vai trabalhar, a gente vai trabalhar a gente vai fazer uma analogia com as escrituras hebraicas, a Taná, e o Novo Evangelho, a Nova Aliança, né? E também a gente vai fazer isso aqui tudo na base, não da fé, sim na base da ciência. Da fé, quem tiver conhecimento estrutural só na base da fé, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é quando você transcende o conhecimento da fé, que ele tem pilares emocional, e quando você quer um conhecimento mais abrangente, então ele tem que ser na base científica e da razão. A razão em primeiro lugar. A razão é o centro do assunto, da temática, do questionamento universal. Mas aqui a gente vai dizer o quê? Porque o cristianismo aqui no Brasil não deu certo. Aqui a gente vai ver as vertentes contemporâneas, né, da nossa geração, década de 80 e 90, e o porquê do cristianismo não ter dado certo. Primeiramente, o cristianismo ele veio através do descobrimento do Brasil. Ele veio através do catequeses, né, da exploração de Portugal aqui no Brasil, pau-brasil, no Brasil nativo, né? A gente sabe que o Brasil já foi descoberto muito antes dos portugueses, há 500 anos atrás. Há 1000 anos atrás já existiam árabes, né? Já existiam judeus, não os novos judeus que vieram depois, outros que da diáspora do Império Romano. Aqui já grandes civilizações que perderam reinados, Egito, persas, o pessoal da Mesopotâmia, tinha todo esse povo aqui, né? Agora, com a reforma na Europa, a reforma industrial, e antes da primeira reforma industrial, já havia na Europa um outro modo de civilização. Mas por que o cristianismo não deu certo? Porque o cristianismo que veio aqui era um cristianismo através de exploração, né? Era a exploração do pau-brasil, era a exploração da mão de obra, levando para a Europa, mão de obra escrava. Então, esse cristianismo é um cristianismo baseado em interesses, como foi fundado lá na Europa, na monarquia. O cristianismo e a monarquia, religião e reis estavam muito aliados na Europa, mas por poder, por terras, por domínio, por ouro, por prata, por riqueza, não é isso? Então, o funcional desse cristianismo europeu, aqui eu tenho que fazer uma distinção para você: cristianismo, o Cristo, o Cristo tem várias vertentes, a gente também vai falar do Cristo histórico, o que realmente viveu ali na Palestina, né, que hoje é a Palestina, que antigamente era chamada de, esqueci aqui o termo, mas vou falar de Jerusalém, né? Mas era chamado de, com o passar do tempo, civilizações, gerações, às vezes mudam o nome de determinados, por influências linguísticas de determinados lugares, né? Então, o Cristo da palestino histórico, né? Eu vou falar Palestina por causa aquela terra hoje contemporânea, ali em Jerusalém, era o Shalai, né? Então, o que eu quero dizer é que aquele cristianismo puro, né? Ele teve pelo o domínio dos pais, chamados pais da igreja, quando isso começa a se tornar a religião, a filosofia,
a ideologia judaica cristã começa a se tornar religião. E essa transformação de religião é no Império Romano, né? É todo o primeiro, segundo, terceiro, quarto século de Constantino também, e com os pais da igreja, o que eram adeptos, né, estudantes da filosofia grega, mitológica, e com a cultura judaica, e com a transformação em religião pelo Império Romano, né, em unificar o Império, né, porque o Império ele dominava várias culturas e conquistas e culturas diferentes, e etnias, mas precisava unificar não só religião, em música, arte, em guerra, em unidade, né? Esse era a intenção dos governantes do Império de Roma, do Império Romano. O que chega aqui vem da Europa, vem um cristianismo totalmente já modificado em tese, né, tinha a idolatria, que já o cristianismo lá judaico já não tinha idolatria, já veio com o Filho de Deus, né, que o cristianismo lá não tinha essa essência como era um filho biológico, né? Essa crença ela vem depois, né? A ideia era de filhos de adoção, de criação de Deus. Mas a gente tem que entender assim, a, como é que se diz? A historicidade do Cristo histórico, o seu real legado, né, místico, ele foi totalmente tirado de atenção, tá? Foi adequado a outras, porque o Cristo romano o Michelangelo pintou, né, louro, alto, dos olhos azuis, vai dar uma configuração física diferente e também uma configuração de religiosa também diferente. Então a gente precisa entender o que chegou aqui no Brasil. Chegou através do cristianismo de Portugal, né, que perseguia os judeus, né, que tinha a Santa Inquisição, que tinha o Estado religião era o poder supremo, de Estado, de legislação, de judiciário, de administração do executivo, pública e privada, tudo pertencia à religião. A religião chegou com muito poder de tribunal. Então, quando essa religião chegou com essa concepção, já fazia muito tempo que o Cristo histórico tinha falecido, lá no primeiro século. Então, dentro do contexto, a gente vai lembrar aqui, vamos lembrar da década de 80. Um dos maiores fundadores aqui, teve um movimento nos Estados Unidos do Evangelho, quando a Bíblia começou a ser difundida em tradução, começou a vir as interpretações, né, desde a ruptura da igreja, né, com o protestantismo, né, o surgimento do protestantismo, dividindo a igreja, né, católica em outras vertentes. Depois da Revolução Francesa, a liberdade mais ainda das escrituras e ela já difundindo quase em toda a língua do planeta. Então vem o estudo da Bíblia, surgiu várias religiões novas também, Batista, Testemunho de Jeová, os Mormons, outras. E aqui no Brasil, Edir Macedo foi um dos fundadores de um grande manifesto da teologia da prosperidade, o evangelho do cristianismo europeu, e juntando com religiões afros, né? E então Edir Macedo juntou o cristianismo europeu na sua nova essência de evangelho com as religiões afro. Foi isso que ele contou, a história de Edir Macedo, que foi uma das religiões que mais cresceu no Brasil, né? Foi a Universal, a IURD, a Universal do Reino de Deus. Então, até o próprio Edir Macedo fala que quando era muito pobre, no Rio de Janeiro, entrou numa igreja, viu lá o Cristo estava morto e ele precisando de dinheiro, de emprego. Aí ele foi juntar o misticismo das culturas da Umbanda, do Candomblé. Ele foi para lá, né? Ele já tinha conhecimento do Evangelho Cristão, foi para lá, teve mais conhecimento, daí ele fez uma fusão
da, da, do evangelho com os milagres, né? E com com a coisa mais real do misticismo, não só teórico e sim prático. E aí surgiu a Universal, e depois da Universal surgiu outras vertentes que membros que trabalhavam com ele, né, saíram e também fundaram com essa mesma base de conceito, né, teológico, a teologia da prosperidade, o batismo santo, todas essas doutrinas que surgiram na Europa, que surgiram no Brasil e que surgiram na África, todas essas doutrinas afloraram no Brasil, enfim. Porque não deu certo, porque ficou muito distante do cristianismo histórico. Porque aqui no Brasil houve uma manifestação do cristianismo europeu com o cristianismo africano e europeu, mas o histórico, o de lá do judaísmo antigo, né? A gente precisa entender certas coisas que no Jesus Cristo, o Yeshua, assim como é o nome dele, né? Yahvé, parece que é Yahvé, Yahvé tem poder, Deus salva, Yahvé salva. É esse o significado dos nomes e do nome de Jesus, dos nomes lá das filhas dos hebreus, né? Os nomes, eles tinham um batismo com algum significado de glorificação à divindade máxima deles, né? Então, porque deu errado, eu não sei também por o interesse dos fundadores, os interesses dos membros lá quando fundaram o cristianismo europeu, Martinho Lutero não, o Constantino, a ideia de poder, né? A ideia de força, a ideia de império. Aqui a ideia de a Revolução Francesa, o que traz bens materiais, a ideia de riqueza também, né? E o evangelho continuou sendo um código bom para a sociedade, né? Até o próprio Elon Musk falou que e o Cristo, ele que não sei se parece que é ateu, o cristianismo é bom, manda dar outra face, né? O cristianismo puro, simples, né? Totalmente diferente do que foi apregoado na Europa, totalmente diferente do que foi apregoado no Brasil, porque o Cristo lá histórico era uma vertente do judaísmo. Tinha os essênios, os fariseus, e parece que o Cristo veio dos essênios, né? Tinha um primo, João Batista, e era uma pessoa que não tinha muito apego aos bens materiais, não. A ideia de riqueza, não. Muito diferente do Antigo Testamento de Davi da Meller, né? Que era um rei, que teve riqueza. Não, muito diferente. A filosofia cristã histórica, quando ele viveu, era totalmente... ele não tinha ideia de bilíngue, de divulgar a sua filosofia. A sua filosofia, ele era judeu, e ele andava com judeus, seus 12 discípulos eram judeus, e ele não saía, ele vivia bem, ele vivia plenamente as leis da divindade judaica, que não tinha muito contato com outras nações, que tinham outras adorações, outras divindades, e o Cristo era isso. Um dos divulgadores do cristianismo, segundo as cartas, estou falando de questão biográfica, as cartas foi Paulo de Tarso, que era bilíngue, trilingue e divulgou. Mas essa divulgação de Paulo, ela também é um pouco isolada do Cristo histórico, porque Paulo não conheceu o Cristo histórico, sabe? Paulo teve muito pouco com os discípulos judeus de Cristo. Paulo morava como se fosse hoje na Síria. Ele que era antigamente era Padã Arã, era a terra aonde Abraão, pai de Abraão, Terá, quando saiu de Ur dos caldeus, lá na Mesopotâmia, ele veio para essa terra, para a Síria, que hoje é a Síria, né? Que antigamente era Padã Arã, mas teve outro nome também, na época de Paulo de Tarso,
até falar nas cartas. Por que não deu certo? Porque a essência primitiva do cristianismo, ela ficou mais no pai das igrejas. A igreja, o cristianismo primitivo ficou mais no primeiro século, né? Quando Cristo já tinha falecido, né? E a sua filosofia, ela ficou muito distante do conceito hoje que é apresentado aqui no Brasil, né? Da outra face eu acho muito difícil. Viver sem uma divindade que parecia que vivia também relacionado a não os bens materiais, sim as coisas espirituais. Pois é. Vou tocar aqui uma música. Adonai, Elita Misheo Nefshi, Ita Miudivo. Adonai, Elita Misheo Nefshi, Ita Miudivo. Zamu Adonai Asida, Zamu Vehudu, Beshei Kosho. Gabiapu Kami Bezono Rainha Live Vela Bocaina Rainha Live Vela Bocaina. Adonai, Elita Misheo, Ita Miudivo. Adonai, Elita Misheo Nefshi, Ita Miudivo. Zamu Adonai Asida, Zamu Vehudu, Leche Koshu. Obrigado. Depois eu vou fazer mais um vídeo dando continuidade a essa estrutura filosófica, teológica sobre a essência do cristianismo histórico.